Evangelho, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos permite celebrarmos a memória facultativa dos chamados proto-mártires de Roma, os primeiros mártires da história da cidade de Roma. A celebração desse dia, ela vem imediatamente após a celebração do martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo, porque recordam todos os mártires que foram assassinados durante o governo do imperador Nero, entre o ano 64 e o ano 67. Mesmo período em que os santos apóstolos do Senhor, Pedro e Paulo, em momentos diferentes, foram mortos na cidade de Roma. São Pedro foi morto dentro do chamado Circo de Nero, crucificado com um outro número de cristãos que foram crucificados naquele dia. Enquanto São Paulo foi decapitado junto à estrada de Ostia. E no lugar da sua decapitação, hoje, nós temos a igreja de Trefontane e depois os restos mortais de São Paulo foram sepultados onde está a Basílica de São Paulo, onde foi construída a Basílica de São Paulo. Então, leio essa breve apresentação dessa memória dos mártires, dos primeiros mártires de Roma, celebrada no dia de hoje, que vem ao encontro, como sempre, da página do Evangelho que acabamos de ouvir, o início do 8º capítulo de São Mateus. Logo após o Senhor concluir o Sermão da Montanha, ele desce da montanha. E se passa o episódio de hoje. Mas a gente não pode esquecer que durante o discurso do Sermão da Montanha, na abertura desse discurso, depois das bem-aventuranças, o Senhor disse: Bem-aventurados sois vós quando sereis perseguidos por causa de mim, e perseguindo-vos matarem e disserem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus. E a gente tem exatamente na memória de hoje a recordação daquelas palavras de Jesus, que o Senhor, que nos prometeu a bem-aventurança, concedeu-a em favor dos seus mártires e concede em favor de todos aqueles que são purificados por Ele. A imagem do leproso, como vamos ver daqui a pouquinho, que vem até Jesus e se entrega nas mãos do Senhor. Os mártires, antes de se entregarem nas mãos de seus carrascos por amor a Cristo, se entregaram nas mãos do Senhor. Esse foi o passo decisivo da vida deles. O grande testemunho dessa entrega foi entregar-se nas mãos do carrasco. Mas antes dessa entrega acontecer, que é aquela que nos tira o fôlego, uma entrega mais importante e muito mais decisiva aconteceu. Entregar a própria vida nas mãos do Senhor para que Ele pudesse curar as lepras da nossa alma. As feridas de morte eterna que estavam abertas em nossa alma, a fim de que por Ele pudéssemos receber a vida e nele o perdão de nossos pecados. Essa primeira entrega é a mais importante, porque sem ela a segunda não aconteceria.
Então hoje, ao celebrarmos os protomártires e ouvirmos o texto do início do capítulo 8, com a atitude desse homem, que nós não conhecemos o nome, que nos permite aproximarmos dele com mais similitude, né? Porque não tendo um nome pode ser cada um de nós, esse homem que vem até Jesus e se confia em suas mãos. Para que também nós hoje, sob a intercessão dos primeiros mártires da cidade de Roma, possamos também entregar nossa vida com coragem nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, cura as feridas da minha alma. Cura, Senhor, e purifica todas as feridas do meu ser. Um escritor eclesiástico chamado Simão, com o codinome de o grande teólogo ou o novo teólogo, é um monge grego que viveu pelo início do ano 1000. Ele escreve essa bela poesia falando a respeito do Evangelho de hoje. Antes de brilhar a luz divina, não me conhecia a mim mesmo. Vendo-me então nas trevas e na prisão, preso num lamaçal de minha própria vida, coberto de sujeira, ferido, com as carnes do meu corpo inchadas, caí aos pés daquele que me iluminara. E aquele que me iluminara tocou suas mãos nas minhas cadeias e nas minhas feridas. Eu me confiei diante dele aos seus pés, e ele, estendendo sua mão, tocou com seus dedos onde mim estava ferido de morte. No mesmo momento se soltaram as cadeias. Daí desapareceram as feridas e toda aquela sujeira que eu trazia sobre mim foi purificada. A mácula da minha carne desapareceu, pois ele tornou-a semelhante à sua mão divina. Oh, estranha maravilha! A minha carne, a minha alma, o meu corpo, tão marcados de morte, agora participam da glória divina, participam da vida dessa mão que se estendeu sobre mim. Assim que fui purificado e liberto das minhas cadeias, eis que ele me estendeu uma mão divina, me retirou completamente do lamaçal, me abraçou e se me lançou ao pescoço, cobrindo-me de beijos. E a mim, que estava completamente exausto e tinha perdido as forças, me põe aos ombros e leva-me para fora do inferno, como o pastor toma sobre si a sua ovelha. Perceberam que ele pegou aqui agora as duas imagens, a imagem do filho pródigo e a imagem do pastor, para descrever para a gente o que foi o gesto da mão desse Senhor que se estende sobre aquele homem e diz: sim, eu quero, fica curado. E ele continua, ele vai pegar agora a imagem da luz. Ele é a luz que me transporta e me sustenta e me conduz aos céus. Ele permite-me contemplá-lo por estranha renovação. Ele próprio me tornou a forma e me arrancou a corrupção da morte. Concedeu-me o dom da vida imortal, aquele que me iluminou a alma. Revestiu-me com uma túnica imaterial e plena da luz, branquíssima que nenhuma lavadeira seria capaz de realizar. E deu-me aos pés as sandálias do caminho, um anel e uma coroa incorruptível, e me fez herdeiro consigo dos tesouros celestes. Eu, que outrora era morto, e confiei a ele a minha vida marcada de morte, agora vivo, envolvido na sua vida divina. Que palavras bonitas dessa poesia de Simão, o teólogo, que retrata para a gente
o ato de amor de nosso Senhor diante daquele homem, que reconhece nele a presença do Messias, pois ele diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. E se entrega completamente ao querer e à vontade de Cristo. O reconhecimento do poder e da autoridade que está sobre o Senhor e o ato de confiança, de esperar que esse Senhor escolha por amor e misericórdia a Ele. Mas é uma espera. Se queres, poderia Ele não querer. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Ele não pediu purifica-me, Jesus, mas ele se entregou, se confiou nas mãos desse Senhor, reconhecendo a sua autoridade e esperando que ele fizesse a sua escolha. Meu irmão e minha irmã, que testemunho desse homem para nós, de espera em Deus. Como nós nos apressamos a dizer o que Deus tem que fazer e como Ele tem que fazer. Nós confiamos as coisas no Senhor, mas temos uma grande dificuldade de esperar nele, de esperar que Ele decida, que Ele declare, que Ele possa agir no tempo que lhe é próprio, esperar no tempo de Deus o cumprimento de sua vontade. Eu me entrego em tuas mãos, Senhor, e espero em ti. Esperar de fato não é um espero poético ou um estético no sentido de eu faço essa declaração porque ela tem um significado, mas a vida na prática não é que espera tanto. Se Deus demora ou se Deus faz de uma forma mais complicada que eu não consigo entender, eu mesmo vou e faço do meu jeito. Atenção que isso acontece pra caramba. Esse homem poderia estar diante de uma decisão contrária ao agora. Tá bom, eu quero, mas vamos falar disso na semana que vem. Ou então, tá bom, eu quero, mas vou pensar quando. Ou qualquer outra realidade que poderia ser uma resposta possível ali naquela hora. Mas esse homem se entrega completamente à misericórdia de Cristo, que urge por cuidar de seus filhos. O Senhor tem pressa de vir em nosso socorro. O Senhor tem pressa de nos libertar das cadeias da morte. O Senhor tem pressa por nos ressuscitar com sua palavra e seus gestos. O Senhor tem pressa para nos dar a vida que vem dele. Como é importante recordarmos isso, porque em muitos momentos talvez possa vir a tentação de acreditarmos-nos um pouco abandonados ou deixados para depois nas preocupações de Deus. Mas isso não é verdade, em absoluto não é. E é olhando hoje o testemunho do Senhor para com esse homem que nós podemos compreender essa verdade. Assim como o Senhor não abandonou os protomártires, naquele primeiro momento do ano, entre o ano 64 e o ano 67, quando começaram a ser perseguidos e mortos os cristãos, sendo responsabilizados pelo incêndio da cidade de Roma. O terror imposto pelo imperador levou a acenderem fogueiras onde foram queimados por 7 dias, praticamente 7 noites, em sucessão, aqueles que eram condenados por serem cristãos. E depois não parou por aí, ainda tiveram vários outros modos de execução pública cumpridos por parte do imperador contra os cristãos, seja pela crucifixão, seja pela entrega às feras, seja por execuções diretas, como foi o caso de São Paulo, se tratando de um cidadão romano, a morte deveria ser por decapitação, enquanto os outros não foram acusados nesse momento e não sofreram, juntamente com os nossos santos apóstolos, o martírio.
A brutalidade e o ódio chegou até eles, mas antes chegou a vida que veio do próprio Deus. E essa vida os sustentou para que o testemunho que dessem fosse digno e para que, através desse testemunho, se conhecesse a fé no Deus vivo e verdadeiro. Através do testemunho desses nossos irmãos que foram curados pelo Senhor, nós conhecemos ainda mais o poder de Deus. Por isso, permita que o teu Senhor cure as feridas que ainda estão em você. Aquelas doenças que ainda consomem, dilaceram e espedaçam a nossa alma. Entrega ao Senhor todas as feridas do teu passado, todos os pecados que estão ainda presentes na sua vida, e permita que o teu Senhor estenda a mão sobre ti através do sacramento da reconciliação e pelas mãos do sacerdote venha lhe perdoar de seus pecados e purificar todas as suas enfermidades. E depois, não tenha medo de deixar esse Senhor conduzir a sua vida, conduzir seus passos, a fim de que você possa permanecer com Ele e testemunhá-lo até o último dia de sua vida. Por onde vai passar essa estrada? Bom, a gente não sabe. A dos nossos primeiros irmãos passou pelo martírio. Mas o efeito do percurso dessa estrada, a gente sabe bem qual é. Através do testemunho do que Deus fez por você em sua vida, centenas de homens e mulheres seguirão o mesmo caminho. Através daquilo que Deus fez em ti, muitos outros irão crer e irão confiar a própria vida nas mãos do Senhor. E isso será um dom preciosíssimo para que muitos possam conhecer a verdade e possam receber a vida que vem de Cristo. Mas se o nosso caminho vai passar pelo martírio, não sabemos, mas que seja o caminho percorrido com Cristo, em Cristo e por Cristo. Que Ele nos conduza e que a vida que faremos seja para a maior honra e glória do seu santo nome e para o testemunho do seu infinito e grande amor por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos primeiros mártires romanos e pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e dos mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.